Criador. Ninguém se engane pensando que é parte de Deus e que é Deus. Por aí começam os problemas, porque o diabo quis se fazer Deus e ele é o promotor do panteísmo. Graças a Deus, esta palavra aqui é muito clara. Senhor, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque é Ele que é digno. Porque todas as coisas Tu criaste. Aqui fala de criação, não fala de pensamento. Os panteístas querem se deter na consideração dos pensamentos de Deus. Mas aqui fala, criaste, não existiam. Ainda que Deus conhecia tudo antes que fosse, as coisas mesmas em si mesmas não existiam. E Deus criou da nada. Tu criaste. Sim, enfatiza, de novo, sim. Por causa da tua vontade. Foi a vontade de Deus que quis dar existência real às criaturas. Tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Aqui estamos no capítulo 4 de Apocalipse. 1, 2, 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas Ele quis criar. Então o número da criação é o número 4. Por isso aparecem aqueles 4 querubins, os serafins, aqueles 4 ângulos da terra. O número 4 é o número da criação. Quando Deus está trabalhando com a criação, então é 3 mais 4 ou 3 por 4. 3 mais 4 é o primeiro trabalho de adição, 7. Ou 3 por 4, 12. É o trabalho de Deus, primeiro adicionando e logo multiplicando. Vi na mão direita, porque este capítulo 5 foi acrescentado por Stephen Landon, arcebispo de Canterbury no século XII, mas João viu toda a cena direta. E aqui, agora no capítulo 5, que é o número da graça, porque depois do número de 3, que é de Deus, 4, que é a criação, qual foi a outra obra de Deus que Ele fez? A redenção, a graça. Por isso o altar de bronze tinha 5 côvados, por 5 côvados, o número do altar de bronze, que nos fala da cruz, da obra do Senhor, a obra da graça. Aqui, no capítulo 5, o número da graça, vai aparecer o Redentor. A obra de criação já foi terminada. Por isso ele descansou da sua obra na criação. Mas o Senhor falou que o Pai até agora trabalha. Já não trabalha na criação, isso já descansou. Mas agora trabalha na redenção. Meu Pai até agora trabalha e eu trabalho. Essa é uma obra adicional à criação e à redenção, que está sinalizada, ou simbolizada pelo número 5. Graça. E aqui vai aparecer o Cordeiro. Esta cena, ainda que foi falado para João, te vou mostrar o que vai acontecer depois. Não quer dizer que só depois das igrejas começou Deus a reinar no trono, claro. Quando João subiu, se encontrou com algo que vem desde o começo da criação dos céus e dos anjos celestiais. Mas Deus mesmo é eterno. Mas agora Deus vai mostrar, com detalhes, algo que Ele já ensinou profeticamente. Então, amados, para compreender melhor o capítulo 5 e o capítulo 6 e 7, e você sabe que os selos, o 7º selo consiste em 7 trombetas, para compreender melhor o Cordeiro no trono, abrindo o livro selado com 7 selos, vamos ler a síntese, noutras passagens da Bíblia,
que é necessário ter presentes, porque Apocalipse é o cumprimento de toda a Bíblia. Tudo que começou em Gênesis, em Pentateuco, e veio se desenrolando ao longo da história bíblica e sagrada, depois que foi fechada a Bíblia, mas que a profecia mostra. Então, o Apocalipse conclui, consuma aquele plano que começou. Então, coisas que Deus fala no final, já falou de maneira inicial, de forma mais pequena no começo, e como falávamos estes dias passados, se você quer dar no branco, você precisa ter em conta a primeira mira e a última mira. Se você faz concordar a primeira com a última, as do centro vão ficar lá, você vai dar no branco. Mas, se você esquece a primeira, e se olha a última assim na primeira, você não vai dar no branco. Então, vamos ler algumas passagens muito importantes que estão, primeiramente, Salmo 110. Vamos ler Salmo 110. Esse salmo é uma base que nos ajuda a compreender o que a partir do capítulo 5 de Apocalipse vai a ser mostrado. Salmo 110, Salmo de Davi. Essas letrinhas pequeninas, não o título que colocou a Sociedade Bíblica, sino aqueles titulinhos pequenininhos que aparecem, Mictã de Davi, filho de Coré, Estan Israelita, Salmo de Davi. Esses são parte do texto sagrado, do texto hebraico. Às vezes, quando lemos os salmos, não lemos essas partes pequenininhas, mas aí tem claves para compreender. E este salmo é de Davi, figura do Messias. Diz o Senhor, é seu Pai, ao meu Senhor, ao Senhor de Davi, que era seu filho. Como Davi lhe chama Senhor? Perguntava Cristo. Se o próprio Davi chama seu filho de Senhor, quem, pois, é este Cristo? Tem o mesmo título que o Pai. Disse o Pai ao Filho, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Já tem outro salmo que nos fala da ascensão do Senhor. Mas aqui estamos vendo já, depois daquele salmo, quando ele se assenta. E para que ele se assenta, direi? Porque ele tem que chegar, se apresentar e ser recebido na corte do Pai. E se assentar à destra, ou seja, receber o domínio, a delegação do reino. Todo o Pai fez para o Filho. Filho, vem, senta-te aqui à minha destra. O Pai está entregando ao Filho o governo de todas as coisas, ainda que no coração do Filho está de volta, devolver ao Pai também todas as coisas, porque tudo que é do Filho é do Pai, e tudo o que é do Pai é do Filho. Assenta-te à minha direita, até que faz lá, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Pai fez que seu Filho, depois de morrer, descer até as partes mais baixas da terra, lá debaixo da terra, o Tártaro, o Hades, ressuscitou e ascendeu, aquelas portas foram abertas, e ele se assentou à destra do Pai e recebeu domínio. Agora, quando ele ressuscitou, falou aos discípulos: toda a potestade me é dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações,
batizando-las em nome do Pai, ou seja, de parte de Deus, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes que guardem todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis aqui eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então ele recebeu toda a potestade, se sentou à destra do Pai e começou um trabalho. Qual é o significado desse trabalho? Qual é a ideia central que cruza através de toda a abertura do livro dos 7 selos? Esta ideia: filho, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos. Aquele livro nos vai mostrar de que maneira o Pai coloca autoridade nas mãos do Filho, para que tudo que existe seja sometido a seu Filho, porque o propósito eterno de Deus é que seu Filho encabece todas as coisas nos céus e na terra. Como diz Efésios, Deus se propôs reunir, encabeçar todas as coisas nos céus e na terra, na economia do cumprimento dos tempos. Os tempos, um tras outro, idade tras idade, era tras era, tem um sentido. Deus está governando a história. Este livro nos fala do governo da história, de parte de Deus e do seu Cristo. Ele governa tudo. Não fique temeroso pelas notícias. Lembre-se, há um trono no céu, um sentado, que deu a seu Filho a destra e o governo, e tem toda a potestade no céu e na terra, e ele sabe o que está fazendo. E sabe o que está fazendo? Isto: até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder. Aí começam os cavalos a cavalgar, dizendo: domina entre os teus inimigos. E a igreja que fará? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens, porque aqui estão ressurretos todos jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Arão era só sacerdote, mas não rei. Mas Melquisedeque não tinha princípio de dias, nem fim de vida, e era rei de Salém, rei da cidade, da economia, do reino de Deus, figura de Cristo, ou possivelmente uma teofania dele. Agora aparece ele como rei. Ó Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, já estão vendo trombetas que saem do 7º selo e taças que saem da 7ª trombeta. O dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações em cheias de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe no torrente e passa de cabeça erguida. Irmãos, aqui está sintetizado o que vamos estar lendo com detalhes. Isto é os traços principais. Vamos ver também 1 Coríntios e depois Daniel. 1 Coríntios capítulo 15. Tudo isto tem a ver com Apocalipse 5, 6 em diante. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler desde verso 22, mais ou menos. Ainda podemos ler desde 20. 1 Coríntios 15, desde verso 20 até 28.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Para poder interpretar as primícias um pouco embaixo, temos que começar desde aqui. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos os que estejam em Cristo serão vivificados. E ainda os mortos perdidos vão ser ressuscitados depois de 1000 anos do milênio para juízo. Cada um, ou seja, a ressurreição, a vivificação, cada um, porém, por sua própria ordem. Ou seja, que existe uma ordem própria na ressurreição. Cristo, as primícias. Não são dois grupos, não. Cristo é as primícias, acabamos de ler no verso 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias do ressuscitado dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou e Ele é a primeira gavilha que foi apresentada diante de Deus. Antes daquela semana, essas 7 semanas, para em Pentecostes ser de novo apresentado outras gavilhas. Mas a primeira gavilha, o primeiro primícias, é o próprio Senhor Jesus. Primícias dos que dormem, é feito. E qual é a segunda parte na ordem? Primeiro, Cristo, as primícias, ponto e vírgula. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Na vinda do Senhor, então vão ser ressuscitados os que são de Cristo. Cristo é as primícias, o primeiro em ser ressurreto. E depois, os que são de Cristo, ainda que estejam mortos ou vivos, se está vivo vai ser transformado, se está morto vai ser ressuscitado em sua vinda. Essa é a ordem de Deus. Cristo as primícias, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino. Porque quando Ele arrebata, Ele receba seu povo ressurreto, Ele vai estabelecer um milênio. Mas depois do milênio, Ele vai entregar ao Pai o reino. Então, por isso fala aqui, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Porque o Pai lhe entregou a Ele o reino. E Ele está reinando agora, na destra do Pai, sobre a igreja. E vai reinar no milênio, mas então vai entregar ao Pai o reino. Quando entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Aqui se refere a destruído os poderes inimigos. Senta-te à minha direita, até que eu ponha debaixo dos teus pés todos os teus inimigos, todos os que estão reinando em lugar de Cristo. O Senhor falou uma parábola. Ele disse que Ele foi longe para receber um reino. Ele está agora longe para nós, a destra do Pai, ainda que está perto do nosso espírito e coração. Mas quando Ele volte, aqueles que não queriam que Ele reinasse, decapitá-los diante de mim, diz ele na parábola. Aqueles que não queriam aceitar a cabeça estabelecida por Deus para os céus e a terra, para toda a criação, ficarão sem cabeça, porque Deus somente tem uma cabeça. Ele se propôs reunir todas as coisas no céu e na terra em Cristo, e Ele é a cabeça, não só da igreja, sino de todas as coisas dado à igreja. Por isso qualquer outra cabeça vai ficar sem cabeça,
quando venha a verdadeira cabeça. Porque convém, verso 25, que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora vamos a Daniel, capítulo 7. Estamos relacionando umas passagens que nos ajudarão a compreender capítulos 5, 6 e seguintes de Apocalipse. No capítulo 7 foram mostrados uma sucessão de reinos terrenais, mas no final permanece o reino incomovível do Senhor. Os outros reinos são derrubados e fica o reino do Senhor. Então, você já conhece nesse capítulo que fala daquela besta que era como um leão com duas asas, Babilônia com asas dos caldeus, dos assírios, depois aquele osso que era Medo-Pérsia, que estava mais alçado de um costado porque os persas eram mais fortes que os medos e tinha umas costelas por causa dos países que ele conquistou. Depois aquele leopardo rápido, porque o osso era lento como os persas, eram milhares e milhares, mas iam lentamente arrasando a terra. Em cambio, Alejandro Magno dos gregos era rápido, conquistava pronto, como um leopardo. E quando ele morreu, os 4 generais se repartiram no reino, por isso aquele leopardo tinha 4 asas. Depois vem aquela besta de ferro terrível, Roma, da qual sairiam 10 chifres, e no meio daquele de chifres, um chifre pequeno, blasfemo, que se vai engrandecer, o anticristo. Então está falando a visão das chamadas civilizações. Os homens chamamos de civilizações, Deus chama de bestas. Bestas civilizadas. Penso que Deus tem mais razão que nós. Mas então, chegamos aí, no capítulo 7, verso 13. Diz Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Ele estava olhando nas minhas visões, várias visões. Uma besta, aquela leão, aquela outra besta, essa outra visão do osso, a outra visão do leopardo, a outra visão daquela besta de ferro terrível. Ele estava olhando essas bestas, vendo a história do homem, os reinos que devem ser sometidos debaixo dos pés do cordeiro, feito leão da tribo de Judá. E estava vendo isso, Daniel, e disse: e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Você vê aqui que Daniel vê chegando nas nuvens um filho do homem. Mas ele não está falando da segunda vinda de Cristo. Não está falando quando ele vem nas nuvens para baixo, para a terra, não. Ele, quando foi morto, ressuscitou e ascendeu, e uma nuvem recebeu ele. E ele subiu na nuvem até a presença do Pai. E foi levado ao ancião de dias, seu Pai, para receber o reino.
Aqui começa a abertura do livro dos 7 selos. Quando ele, depois de morto, ressuscitou, apareceu, terminou o que tinha que fazer aqui naqueles 40 dias e ascendeu. E quando ele, os seus discípulos estavam olhando, veio uma nuvem e ocultou ele, e aqueles varões falaram: este mesmo Jesus, esse mesmo, o mesmo que caminhou aqui, que nasceu em Belém, que viveu, que foi crucificado e ainda quis conservar as cicatrizes como uma identidade. Ainda depois de ressurreto, falou: Tomás, venha para cá, olhe. E dizem a nós que a gente vai perguntar: de onde tem essas cicatrizes? Com ele fui ferido na casa dos meus amigos. Nós chamamos amigos, mas nós sabemos que nossos pecados feriram nosso Senhor. Mas Ele nos chama de amigos. Mas é o mesmo Cristo. Isso temos que falar. Uno pensaria: será necessário falar isso que todos sabem? Irmãos, muitos anos me dou conta que gente que não tinha isto presente estão recebendo agora falsos cristos, pensando que Cristo é só Espírito, que agora vem através de William Soto Santiago, ou de José Miranda, que diz que ele é o Cristo, Bahá'u'lláh. Todos os que desencarnam a Cristo pretendem apresentar a Cristo através de outro homem, mas ele não precisa de usar outro homem. Ele é o homem eternamente. Há um homem na glória que foi e voltará. O mesmo Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou. E falou Lucas. Lucas fala, capítulo 24, disse aos discípulos: um espírito. Eles pensavam que estavam olhando um espírito. Não, um espírito não tem carne nem ossos como veis que eu tenho. Tem algo para comer? Porque as alucinações não comem. As alucinações não vão vaciar a sua geladeira. E ele se comeu o que eles tinham conseguido no supermercado del monte, no supermercado do rio ou do mar, peixe. Esse era o supermercado dos apóstolos, o rio e o monte. E comeu diante deles. Palpai e vede que eu mesmo sou. Tomás, vem aqui, coloca seu dedo aqui, sua mão aqui, venha para cá. Senhor meu, Deus meu, diz Tomás, este mesmo Jesus que foi tomado de entre vós, assim virá, como lhe viste ir. Ele foi às nuvens, mas as nuvens conduziram ele à destra do Pai. E aí vemos em Daniel como o Filho do Homem vai vindo nas nuvens, mas não para a terra ainda, não. Para o ancião de dias, para receber o reino. Filho, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então agora sim, vamos para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Fora de tudo selado com 7 selos. Agora, depois de que ele abriu o livro e ele nos deu a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu o livro a Jesus e ele abriu o livro. Agora, graças a Jesus Cristo, temos a revelação do livro. Quando você vê o que acontece quando ele começa a abrir os livros, os selos, e vão acontecendo coisas, é a maneira como ele está reinando, governando, dirigindo os acontecimentos da terra. O Pai falou: filho, senta, até eu vou colocar debaixo dos teus pés dos teus inimigos. E aqui Deus começa a mostrar de que maneira Ele vai sometendo os seus inimigos. Quando chega no último selo, aparecem 7 trombetas. Quando chega a última trombeta, é a hora da consumação do mistério. E quando soa a
a última trombeta que vem do último selo, então os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, todas as coisas foram submetidas debaixo dos seus pés. Mas de que maneira? Através da abertura dos céus. O que acontece quando o Senhor dá ordem àqueles cavalos para cavalgar? Diz, a tradução vem, outras dizem vai. O que fala no grego é erkou. Acércate, fica perto, vai. É Deus que dá ordem. É Deus que dá ordem das trombetas. É Deus que dá ordem das taças.